Antes de entrar nessa história perturbadora, vale um aviso rápido. Se você gosta de mistérios reais, lugares amaldiçoados e casos que desafiam qualquer explicação lógica, já se inscreva no canal agora. Deixe o like e ative o sino. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo relatos como esse. E você não vai querer perder os próximos. A jornada começou com a sensação de que algo estava errado desde o primeiro quilômetro. O destino final incluía lugares conhecidos por não acolherem visitantes comuns. Cidades abandonadas, ilhas marcadas por lendas macabras e construções erguidas sob o peso da culpa e da tragédia. Entre esses pontos, estavam a mansão Winchester, na Califórnia, a aterradora Ilha das Bonecas, no México, e uma casa tomada por relatos de infestação demoníaca. Não era apenas uma viagem geográfica, mas um mergulho deliberado no desconhecido, uma tentativa de encarar aquilo que muitos preferem fingir que não existe. A investigação partia de uma pergunta simples e inquietante. Entidades sobrenaturais são reais? E, se forem, podem interferir no mundo dos vivos de maneira direta, manipulando emoções, pensamentos e até destinos? Para buscar respostas antes de entrar nesses locais, a equipe decidiu consultar alguém que lidava com esse tipo de fenômeno, não como entretenimento, mas como vocação. Em San José, na Igreja do Sagrado Coração, encontraram o padre Gary Thomas, um sacerdote que havia sido enviado ao Vaticano em 2005 para estudar e aprender oficialmente os ritos do exorcismo. Suas experiências em Roma foram tão intensas que inspiraram um filme estrelado por Anthony Hopkins, baseado nos relatos de seu treinamento e dos casos que testemunhou. Ao longo de mais de uma década, o padre participou de dezenas de exorcismos formais. Para ele, a distinção entre fantasmas e demônios era clara e perturbadora. Fantasmas seriam almas humanas que não seguiram adiante após a morte. Já os demônios não tinham nada de humano. Eram seres angelicais que se rebelaram contra Deus e, desde então, existiam em um estado de decadência espiritual. Segundo ele, essas entidades se aproximavam dos humanos por dois motivos principais. O primeiro era parasitário. Alimentavam-se da vitalidade, do medo e do sofrimento das pessoas. O segundo era ainda mais sombrio. Arrastar o maior número possível de almas para a mesma condenação que já sabiam ser inevitável para si. O padre afirmou que já havia lidado com situações em que essas entidades não apenas influenciavam os vivos, mas tentavam ocupar seus corpos. Por isso deixou um aviso claro sobre os locais que alegavam atividade espiritual intensa. Nunca provocar. Nunca tentar contato. Nunca convidar o que quer que estivesse ali a se manifestar. O erro mais comum, segundo ele, era tratar o sobrenatural como um espetáculo. A recomendação era simples e inquietante. Entrar nesses lugares como quem visita um museu silencioso, observando, mas jamais interagindo. Antes da partida, ele abençoou uma garrafa de água, transformando-a em um símbolo frágil de proteção diante do que viria. Mesmo assim, a tensão permanecia. A próxima parada seria a mansão Winchester, um local que, apesar da aparência quase turística à luz do dia, carregava uma história marcada por morte, culpa e obsessão. A mansão foi construída por Sarah Winchester, herdeira de uma das maiores fortunas ligadas à fabricação de armas nos Estados Unidos. Nascida em uma família rica no século XIX, Sarah se casou com William Winchester, filho de Oliver Winchester, fundador da empresa responsável pelo famoso rifle de repetição, que se tornaria símbolo de morte em guerras e conflitos. A tragédia se instalou cedo em sua vida. Sua filha recém-nascida morreu poucas semanas após o nascimento, vítima de uma doença rara. Anos depois, o sogro faleceu, deixando a empresa para William, que não viveria muito para usufruir da herança. Ele contraiu tuberculose e morreu poucos meses depois, deixando Sarah sozinha, rica e devastada. Segundo a lenda, consumida pelo luto, Sarah procurou médiuns e espiritualistas em busca de respostas. Em uma dessas consultas, ouviu algo que mudaria sua vida para sempre.
A médium teria dito que sua família estava sendo perseguida pelos espíritos das pessoas mortas pelas armas Winchester e que aquelas mortes eram uma forma de cobrança. Para escapar da maldição, Sarah deveria se mudar para o oeste e construir uma casa que jamais poderia ser concluída. Enquanto a construção continuasse, sua vida seria preservada. No momento em que parasse, os espíritos voltariam para cobrá-la. Sarah obedeceu, mudou-se para a Califórnia e iniciou uma obra que nunca teve fim. Durante décadas, a casa foi modificada dia e noite, resultando em um labirinto arquitetônico, corredores que não levam a lugar algum, escadas que terminam no teto, portas que se abrem para paredes e uma porta especialmente conhecida por se abrir para o vazio do lado externo do segundo andar. Estima-se que centenas de cômodos tenham sido construídos ao longo dos anos, muitos deles demolidos e refeitos repetidas vezes, como se a própria casa estivesse viva e em constante mutação. Alguns tentam explicar essa excentricidade por razões práticas, como problemas de saúde de Sarah, incluindo artrite severa, que teria influenciado certas decisões arquitetônicas. No entanto, essas teorias falham ao tentar justificar elementos que parecem deliberadamente ilógicos, quase ritualísticos. A sensação dentro da mansão é de desconforto constante, como se cada parede tivesse sido pensada não para humanos, mas para confundir algo que não deveria estar ali. Sarah Winchester morreu exatamente dentro da casa que nunca terminou, no quarto onde passou seus últimos dias. A construção cessou imediatamente após sua morte, como se o pacto silencioso tivesse sido quebrado naquele instante. Desde então, visitantes relatam sons inexplicáveis, passos nos corredores vazios e uma presença constante, difícil de definir, mas impossível de ignorar. A mansão permanece de pé como um monumento à culpa, ao medo e à tentativa desesperada de enganar forças que talvez jamais pudessem ser enganadas. E para aqueles que cruzam seus corredores, uma pergunta persiste, ecoando entre portas falsas e escadas inúteis. Sarah estava fugindo de fantasmas ou tentando mantê-los presos ali para sempre? À medida que avançavam pela mansão, as teorias racionais começavam a se desfazer diante da atmosfera opressiva do lugar. Algumas explicações sugeriam que Sarah Winchester apenas buscava ocupar a mente para suportar a dor física e emocional, enquanto outras insinuavam falta de planejamento ou simples excentricidade. Uma pesquisadora que dedicou anos ao estudo da vida de Sarah defendia que a construção constante estava ligada ao interesse genuíno dela por arquitetura. Cartas pessoais indicariam que as obras eram interrompidas por longos períodos, contrariando a ideia de uma construção ininterrupta ditada por espíritos. O terremoto de 1906 também teria causado danos severos à estrutura, levando Sarah a interditar partes inteiras da casa, em vez de restaurá-las. Ainda assim, nenhuma dessas hipóteses explicava completamente os espaços ilógicos, as portas que se abriam para o nada e os corredores que pareciam existir apenas para confundir. Ao abandonar as especulações, a investigação passou a focar nos pontos mais carregados espiritualmente da mansão. Alguns cômodos transmitiam uma sensação de abandono absoluto, como se fossem recortes de uma cidade morta preservada no tempo. As sombras pareciam se mover de forma autônoma, brincando com a percepção e distorcendo a realidade. Sons indefinidos ecoavam pelos andares superiores, ruídos sutis que não se repetiam de maneira previsível. Em meio a esse ambiente, destacava-se um espaço conhecido como Sala Azul, também chamada de Sala de Sessões. Segundo a lenda, era ali que Sarah se recolhia todas as noites para buscar orientação de entidades consideradas benignas. O cômodo possuía múltiplas entradas e uma porta incomum, que se abria como um alçapão para a cozinha abaixo. Relatos frequentes descreviam música de órgãos sem origem aparente, quedas bruscas de temperatura e visitantes acometidos por tontura e mal-estar.
Durante a exploração, equipamentos falharam de maneira inexplicável. Baterias recém-instaladas descarregaram instantaneamente. Lanternas se apagaram sem aviso. E o silêncio passou a ser interrompido por batidas secas, como se alguém circulasse invisível pelos corredores. Testes improvisados acabaram isolando membros da equipe em quartos escuros, intensificando a sensação de vulnerabilidade. O local parecia reagir à presença humana, alternando momentos de quietude absoluta com manifestações súbitas que provocavam pânico genuíno. Os relatos históricos sobre a mansão são numerosos e perturbadores. Visitantes afirmam ouvir respirações próximas, passos arrastados, ferramentas caindo no chão e até ver figuras humanas completas vagando pelos corredores. Entre todas as aparições, a mais recorrente seria a da própria Sarah Winchester, frequentemente associada ao quarto onde morreu. No entanto, o ponto considerado mais inquietante da casa ficava no porão, onde funcionários e hóspedes diziam encontrar o espírito de um antigo zelador empurrando um carrinho de mão, repetindo eternamente uma tarefa sem propósito. Sozinhos em corredores estreitos e mal iluminados, o medo tornava-se palpável. Sussurros pareciam surgir do nada, e a mente começava a preencher os vazios com imagens que talvez não estivessem ali. Quando encontros inesperados aconteciam, o susto era real, quase físico, deixando claro o quanto aquele ambiente corroía qualquer sensação de segurança. Sarah Winchester viveu seus últimos anos em reclusão quase total, usando véus escuros para esconder o rosto e evitando contato com o mundo exterior. Em 1922, morreu aos 83 anos, e no instante de sua morte, a construção cessou definitivamente. O silêncio tomou conta da casa, como se algo tivesse sido interrompido de forma abrupta. Desde então, as perguntas permanecem sem resposta. Teria sido tudo fruto de um luto profundo e prolongado, ou Sarah realmente acreditava estar seguindo ordens vindas de além? Teria sido apenas uma mulher devastada pela perda? Ou alguém atormentado por forças que jamais conseguiu compreender? Apesar das dúvidas, a investigação seguiu adiante. A descrença de alguns contrastava com a convicção de outros de que nem tudo pode ser explicado pelos sentidos humanos. A ausência de provas visuais não eliminava a possibilidade da existência de algo invisível, mas real. Ainda assim, provocar o desconhecido nunca parecia uma boa ideia. A decisão final foi deixar a mansão para trás, abandonando San José e seguindo para um novo destino. O próximo cenário seria o México. Na cidade do México, a noite parecia inicialmente tranquila. Luzes, música e bares cheios davam a falsa impressão de normalidade. Pequenos detalhes, no entanto, criavam desconforto. Espelhos manchados de forma estranha, imagens perturbadoras e uma sensação constante de que algo observava em silêncio. Ainda assim, a equipe tentou aproveitar a calmaria, sabendo que o verdadeiro horror os aguardava no dia seguinte. Guiados até os antigos canais de Xochimilco, construídos séculos antes pelos astecas, embarcaram em pequenas embarcações rumo a um dos lugares mais temidos da região. O céu escurecia rapidamente. Nuvens pesadas anunciavam uma tempestade iminente e a água parada refletia sombras indefinidas. Muitos evitavam aqueles canais, alegando uma energia negativa que atraía visitantes para longe da segurança. Histórias falavam de operadores que se aproximaram demais da ilha e retornaram diferentes, como se algo tivesse tomado conta deles por dias. A Ilha das Bonecas surgia lentamente no horizonte, cercada por silêncio e chuva. Bonecas penduradas em árvores mutiladas pelo tempo balançavam com o vento, seus olhos vazios refletindo relâmpagos distantes. O local parecia congelado em um pesadelo permanente, resultado da obsessão de um homem chamado Dom Julián Santana Barrera. Isolado ali desde a década de 1950, ele abandonou tudo para viver naquela ilha artificial, construída sobre antigas estruturas flutuantes astecas. Segundo a lenda,
Dom Julián encontrou o corpo de uma menina nas margens da ilha e, consumido pela culpa por não tê-la salvado, começou a pendurar bonecas nas árvores. Alguns dizem que ele queria homenagear o espírito da criança. Outros acreditam que tentava apaziguá-lo ou protegê-lo de entidades ainda mais sombrias. Há quem diga que fazia aquilo para proteger a si mesmo. O fato é que a existência da menina jamais foi confirmada oficialmente. Com o tempo, Dom Julián passou a recolher bonecas descartadas nos canais e no lixo ao redor, pendurando-as em qualquer estado de decomposição. A ilha se transformou em um altar grotesco, uma coleção que crescia à medida que sua sanidade parecia se dissolver. Quanto mais bonecas surgiam, mais o lugar atraía visitantes curiosos e supersticiosos, que levavam novas oferendas para aquele cenário perturbador. Ali, cercados por olhos de plástico e sorrisos quebrados, a sensação era clara. Aquele não era um lugar feito para pessoas. E assim como a mansão Winchester, a Ilha das Bonecas permanecia como um lembrete de até onde o medo, a culpa e a obsessão podem levar um ser humano quando ele acredita estar negociando com forças que não compreende. Com o passar dos anos, as bonecas deixaram de ser apenas objetos pendurados e passaram a integrar um sistema estranho de trocas. Visitantes levavam alimentos, bebidas e outros itens em troca de produtos cultivados na própria ilha, criando um tipo de escambo tão peculiar quanto perturbador. A obsessão de Dom Julián não diminuiu com o tempo. Pelo contrário, tornou-se mais intensa. Pessoas próximas a ele começaram a acreditar que sua compulsão não era apenas fruto da solidão, mas resultado de algo invisível que o havia transformado de forma definitiva. Muitos afirmavam que ele acreditava estar sendo guiado por uma presença, talvez o espírito da menina, talvez algo mais antigo e menos humano, que o teria levado a pendurar bonecas por décadas inteiras, vivendo isolado naquele fragmento esquecido do mundo. Com o tempo, a motivação inicial teria se distorcido. O que começou como um gesto de proteção ou respeito teria evoluído para um medo constante. Dom Julián passou a afirmar que as bonecas estavam possuídas, que se moviam sozinhas, sussurravam umas para as outras e observavam cada passo seu. 50 anos se passaram assim, até que, em 2001, a história chegou a um fim abrupto. Seu sobrinho, Anastásio, foi à ilha para ajudá-lo em tarefas simples, como o cultivo de abóboras. Em um desses dias, Dom Julián saiu para trabalhar no jardim e nunca voltou. Seu corpo foi encontrado boiando no canal, exatamente no mesmo ponto onde, segundo a lenda, a menina teria sido encontrada décadas antes. O local parecia repetir a tragédia, como se o ciclo finalmente tivesse se fechado. Após a morte de Dom Julián, Anastásio mudou-se para a ilha e passou a relatar fenômenos inquietantes. Segundo ele, as bonecas moviam a cabeça, mudavam de posição e pareciam sussurrar entre si durante a noite. Embora muitas fossem antigas e quebradas, algumas ainda possuíam mecanismos internos, cordas e dispositivos simples que tornavam qualquer movimento inesperado ainda mais perturbador. Mesmo assim, a sensação predominante não era apenas medo, mas a impressão constante de que algo observava silenciosamente cada visitante. Entre as histórias mais inquietantes estava a de que as próprias bonecas, ou os espíritos que supostamente as habitavam, teriam sido responsáveis pela morte de Dom Julián. Verdade ou não, o mistério permaneceu intacto. Antes de deixar a ilha, o grupo decidiu visitar o local considerado o mais ativo. Um galpão onde Dom Julián havia montado um santuário para suas bonecas favoritas, incluindo aquela que acreditava ser a original. Velas antigas, objetos abandonados e oferendas improvisadas criavam um ambiente sufocante. No momento em que tentaram se aproximar da boneca central, algo se moveu repentinamente, revelando aranhas gigantes emergindo das frestas, provocando pânico imediato. O local parecia vivo, reagindo à presença humana. A retirada da ilha foi apressada.
Gritos, passos rápidos e motores acelerando marcaram a fuga daquele cenário grotesco. Dom Julián foi lembrado por muitos como um homem gentil, mas o mistério de sua morte jamais foi esclarecido. Teria sido consequência de sua própria obsessão ou o desfecho final de algo que o acompanhou por meio século? A resposta, assim como as bonecas, permaneceu suspensa no tempo. Dias depois, já longe do México, a viagem seguia para o último e mais temido destino. No Kansas, uma casa antiga aguardava como o possível clímax de toda a jornada. Conhecida como a Casa Sally, ela era apontada por investigadores como um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos. Ali, não se falava apenas de fantasmas, mas de algo descrito como uma presença demoníaca que teria torturado uma família inteira. A casa, construída no final do século XIX, carregava um histórico de mortes que, embora inquietante, não explicava totalmente sua reputação. O verdadeiro terror começaria apenas na década de 1990, quando uma jovem família se mudou para o local. No início, as manifestações eram sutis, luzes piscando, ruídos inexplicáveis, o bebê acordando em horários estranhos e o cachorro latindo para cantos vazios da casa. Vizinhos relataram ver a luz do quarto do bebê acesa durante a madrugada, mesmo quando os moradores garantiam que sempre a apagavam. Com o passar do tempo, os fenômenos se intensificaram. Brinquedos apareciam organizados em padrões estranhos, formando círculos perfeitos no chão do berçário. Arranhões começaram a surgir no corpo do pai da família, alguns deles aparecendo diante de câmeras. Uma vidente afirmou que a casa era habitada por uma entidade chamada Sally, supostamente o espírito de uma criança. No entanto, registros históricos não confirmavam a existência de nenhuma menina com esse nome vivendo ali. Isso levantou uma hipótese ainda mais perturbadora. A entidade poderia estar se disfarçando de criança. Os relatos tornaram-se mais violentos. Objetos eram arremessados, incêndios começavam sem explicação, e marcas de dedos surgiam nos braços do morador, como se algo invisível o segurasse com força. O pior, porém, foi a mudança psicológica. Pensamentos intrusivos, raiva intensa e impulsos violentos passaram a dominá-lo, levando-o a acreditar que algo havia entrado dentro dele. A família deixou a casa em 1994, convencida de que não enfrentava um espírito infantil, mas algo muito mais perigoso. Anos depois, descobertas no porão reforçaram essa suspeita. Um proprietário encontrou símbolos ritualísticos, um altar improvisado e marcas permanentes no chão, sugerindo práticas ocultistas. A crença de que um demônio teria se fixado naquele espaço passou a ganhar força, especialmente após relatos de infestação, quando uma entidade não se liga a uma pessoa, mas a um local inteiro. Ao passar a noite na casa, a tensão tornou-se insuportável. Lanternas se acendiam sozinhas. Ruídos ecoavam do porão e a sensação de estar sendo observado jamais desaparecia. O silêncio era interrompido apenas por rangidos e pela respiração contida de quem tentava resistir ao medo. Em determinado momento, a decisão foi tomada. Não valia a pena permanecer. A fuga foi definitiva, sem arrependimentos. No fim, o que realmente assombra a Casa Sally permanece indefinido. Para alguns, tudo pode ser explicado por coincidências e fatores psicológicos. Para outros, a experiência foi prova suficiente de que algo não humano habita aquele lugar. Após dias para refletir sobre tudo o que viram e sentiram, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Apenas uma certeza permaneceu. Algumas perguntas talvez nunca devam ser respondidas. E assim, a jornada chegou ao fim, deixando para trás mansões, ilhas e casas marcadas por dor, obsessão e medo. O desconhecido permaneceu intacto, observando em silêncio, esperando pelo próximo visitante disposto a cruzar seus limites. Se depois de tudo isso você ainda está aqui, é porque esse mistério também ficou com você. Então comenta o que você acha que realmente aconteceu.
Compartilhe esse vídeo com alguém que curte histórias inexplicáveis e se inscreva no canal. Porque algumas histórias não terminam quando o vídeo acaba. Elas continuam te assombrando. Non peccatur, peccandite, occasiones, proximas fugit